Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por mais esse privilégio, mais esta oportunidade de poder levar a palavra, falar do amor de Deus. E agradecer aos nossos pastores pela confiança, que Deus continua abençoando a vida de cada um. Sem muita perca de tempo, irmãos, vão abrir vossas Bíblias em Lucas 5. Lucas 5, do versículo 1 em diante. Todos acharam? Onde a palavra do Senhor vem nos dizer: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lança as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? Pode se assentar, dando glórias a Deus. Irmãos, ontem quando eu estava ali no canto ali, que o pastor Fabrício chegou até em mim, me perguntando se eu poderia estar trazendo a palavra hoje. Ele até me perguntou umas 2 vezes, porque segundo ele, né, estava me avisando em cima da hora. Eu até falei com ele: não, estou preparado, porque quando a gente decide fazer aquilo que Deus manda, a gente tem que estar sempre preparado. Então ali no meu canto eu continuei ligado no céu e pedindo a Deus uma palavra. Eu peguei, desci lá para baixo, e ali eu senti de Deus. Deus falou comigo: vai embora. E eu fui embora a pé. Ontem, depois do culto, a irmã até me ofereceu carona. Eu só levantei a mão, agradeci: não, irmão, obrigado. E eu fui daqui em casa com essa palavra falando ao meu coração. Hoje o dia inteiro essa palavra ardendo no meu coração. E eu cheguei em casa do serviço, peguei minha Bíblia, entrei pro meu quarto, fechei a minha porta e fui falar com Deus. E ali Deus começou a ministrar no meu coração. E eu já preguei essa mensagem lá no Brasil, só que dessa vez foi totalmente diferente. Porque quanto mais, como o pastor Patrick falou aqui, quanto mais a gente vai se aprofundando com Deus, mais Ele vai nos capacitando, Ele vai nos dando capacidade de estar fazendo para Ele aquilo cada vez melhor. Então eu li essa palavra. E ali, quando Jesus estava à beira daquele mar, ensinando a palavra, já de imediato eu pude perceber que ali a Bíblia vem nos dizer
que aquelas pessoas que ali se encontravam, eles não estavam ali para ver milagres, para ver prodígios. Eles estavam ali, a Bíblia nos deixa claramente que eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Eles não estavam ali como as outras multidões que talvez se aproximavam de Jesus para ver o cego enxergar, ver o paralítico andar, ver o coxo ser curado. Não, eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Porque, irmãos, não adianta eu cantar bonito, eu fazer bonito se não tiver palavra. Não adianta eu profetizar, não adianta eu louvar bonito, não adianta eu pregar, mas se não tiver palavra. Tem que ter palavra. E ali aquela multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, para dar ouvidos ao que o mestre estava falando. Eles não estavam preocupados com milagres, eles estavam preocupados em ouvir a palavra. E ali a palavra do Senhor vem nos dizer que ali havia 2 barcos naquele lugar. E ali aqueles pescadores já estavam ali lavando as suas redes, porque eles tiveram uma noite cansativa, uma noite de decepção, uma noite de frustração ali naquele mar. E ali Jesus decide entrar no barco de Simão. Ele não entrou no barco de Simão por acaso. Ele não entrou no barco de Simão porque ele agradou do barco de Simão, não. Porque tinha outros barcos. Mas ao mesmo tempo que ele estava ensinando para a multidão, ele também estava contemplando a vida de Simão. Ele sabia que Simão acabou de vir de uma noite cansativa, de uma noite frustrada, de uma noite aonde talvez ele estava pensando em nem voltar mais naquele mar, naquele lugar. Mas não sabendo ele que poucos minutos depois ele iria voltar para o mesmo lugar aonde ele foi envergonhado, aonde ele foi frustrado, aonde ele foi envergonhado, porque ele era pescador. Então ele sabia o local exato de pescar, ele sabia o tempo certo de pescar, que ele era pescador. E ele não tinha ali aquela profissão de pescador por hobby, por gostar, não. Porque se não tivesse peixe, não teria alimento na sua mesa. Se não tivesse peixe, não teria como ele sustentar a sua família. Então ele estava sim triste, ele estava magoado, porque ele não conseguiu pegar nada. E creio eu que ele estava pensando, como eu volto para minha casa, para minha família, sem sequer um peixe, sem sequer levar nada para minha família. Porque uma coisa é você fazer por gostar, uma outra coisa é você depender daquilo para sustentar a sua família e você não ter. Mas ali Jesus já estava contemplando os pensamentos, o coração de Simão. Então ele decide entrar no barco de Simão naquele momento. E ali quando ele adentra daquele barco, ele pede Simão para que afastasse o barco da areia. E ali ele se assenta e começava a ensinar. E da mesma forma que ele ensinava para quem estava lá fora, ele ensinava também para quem estava dentro do barco. Ao mesmo tempo que ele ensinava para quem estava lá fora, ele ensinava também para quem estava ali dentro, para aquela multidão. Então ali, irmãos, ele pede Simão para voltar para o alto mar. Volta, Simão, para o alto mar. Então, ali chega o momento que Deus já estava preparando o milagre de Simão. Então ali Simão, ele vai para o alto mar. Mas só que nós vamos ver que lá no versículo 5, quando Jesus manda Simão ir para o alto mar, que ele manda ele lançar as redes, ele responde para o Senhor. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então, irmãos, a Bíblia vem nos deixar bem claro que ele não lançou as redes somente porque ele quis, porque a Bíblia vem nos dizer que ele lançou a rede sobre a palavra do mestre,
sobre a obediência que ele teve à palavra do mestre. Não foi simplesmente porque ele quis. E esse trabalhado a noite toda, eu anotei aqui, irmãos, porque é tanta coisa. E a expressão trabalhado a noite toda vem do grego, que significa sofrimento, que significa frustração. Senhor, mas eu já acabei de sair daqui, eu passei aqui a noite inteira e nada apanhei. Eu passei aqui, eu sofri, eu estou cansado, eu estou triste, porque nada consegui. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então, irmãos, basta uma palavra. Porque o que você for fazer, se for diante da palavra do Senhor, se Ele mandou, você pode ir. Não interessa se você já veio de lá frustrado, o que foi que te aconteceu naquela noite, naquele dia. Mas se Ele mandou, você vai. Simplesmente obedeça. Então ali Simão lança as redes. E o que eu fiquei ali, quando eu li esse trecho ali, que Deus começou a falar comigo no versículo 6... Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Aonde, irmão, pastor Patrick? Você já viu colher peixe? Eu vou perguntar de novo. Aonde vocês já viram colher peixe? Peixe não se colhe. Peixe é pescado, ele é pegado, não é colhido. Mas sabe por que Simão colheu o peixe? Porque ele semeou, ele plantou a semente da obediência. E quando você decide a obedecer, a deixar o seu ego, a deixar o seu eu, para fazer o que Deus mandou, vai acontecer. Porque quando você planta a obediência, a porta abre. Quando você planta a obediência, o desemprego termina, a porta é aberta, o relacionamento é restituído. Mas para isso tem que plantar a obediência, porque o evangelho, ele é obediência e é também renúncia. Não tem como também eu plantar somente a obediência, mas eu não renunciar às coisas desse mundo. Então ali, a partir do momento que ele começou a plantar a obediência, e ele ainda não conhecia Jesus, porque eram os primeiros discípulos que ele estava chamando. Então ali, ele estava prestes a ter uma experiência inesquecível com Deus, com Jesus ali naquele barco. Então ali ele lança as suas redes. E eu quero acreditar que não foi aquela rede, ela não caiu sobre aqueles peixes. Porque a partir do momento que ele lança aquelas redes, devido à obediência, aqueles peixes, eles entram dentro daquela rede. Porque, irmãos, a partir do momento que você semeia a obediência, você não precisa correr atrás de nada. Você não precisa correr atrás de porta de emprego. Você não precisa de ficar se humilhando para ninguém, porque Deus faz vir até você. Então ali Deus fez com que aqueles peixes entrassem dentro daquela rede. Porque a partir do momento que nós lançamos a obediência somente ao nosso Deus, Ele faz o impossível ser possível na nossa vida. Ele abre porta onde não tem porta. Ele faz com que a enfermidade caia por terra. E nós temos que estar cientes, irmão, que o inimigo está aí para roubar, matar e destruir. Ele está todo o tempo querendo tirar nossa atenção, fazer com que nós perdemos o nosso foco. Ontem eu saí de casa para vir para o culto. A minha esposa não tinha chegado ainda. Eu falei com ela, ó, se você chegar a tempo você vai, se você não chegar eu tô indo. E eu vim. E eu fiquei ali naquele canto ali com a cabeça meia quente, porque ela foi para trabalhar longe, foi de metrô e não conhece nada aqui. E eu ali com a cabeça quente, eu dobrei meu joelho e comecei a orar. Eu estava até conversando com o Breno hoje dentro da van, com os meninos que vinham. Que no momento que eu dobrei o meu joelho para orar, intercedendo pela vida dela e pela minha família, chegou a notícia: ó, o seu Júnior aqui, que é o meu menino mais velho, sofreu um acidente, quebrou a canela aqui.
Então é assim que o inimigo trabalha, irmãos. Ele trabalha sem cessar para tentar fazer nós perder o nosso foco. Só que ele caiu por terra, que eu continuei adorando, continuei glorificando. Meu filho está lá com a perna quebrada mesmo, na verdade. Mas eu sei que Deus está cuidando, Deus está guardando. Porque eu tenho semeado a obediência a Ele. É assim que Ele faz por mim e por você, irmão. Por mais que nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas só que Ele, é gratificante estar na presença dEle. É prazeroso estar na presença do Senhor. Então ali Ele faz com que Ele levou Simão para o mar alto. Sabe por quê? Porque não tem como pegar peixe grande em mar raso, em águas rasas. Para conseguir pegar peixe grande, para conseguir algo grande da parte do Senhor, foi como o pastor Patrick falou, você tem que entrar, você tem que caminhar, você tem que mergulhar. Então você tem que ir para o mar alto, se você quer algo grande da parte de Deus. Só que muitas das vezes nós queremos algo grande da parte do Senhor, mas quer ficar na areia, quer ficar ali molhando só o pé. Ah, hoje eu vou no culto, amanhã eu não vou. Hoje eu vou na oração, amanhã eu não vou. Hoje eu canto, amanhã eu não canto. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá fora, só molhando o pé. E eu quero receber algo grande da parte do Senhor. Não tem como. Quer receber algo grande da parte do Senhor? Semeia a obediência e vai para o mar alto. Porque foi assim que ele fez com Simão. Ele poderia fazer com que Simão lançasse a rede ali mesmo na beira daquela praia, porque ele é Deus. Não, vamos lá, vamos voltar lá na onde você saiu frustrado. Vamos voltar lá no lugar da sua vergonha. Só que tinha uma diferença, que da primeira vez que ele estava lá, ele estava acompanhado somente de homens, só dos seus companheiros. Mas só que da segunda vez, Jesus estava no barco. Tem uma diferença, irmãos. Tem uma diferença quando nós fazemos as coisas pela nossa vontade, pelas nossas pernas, do que quando estamos com Jesus à frente, do que quando estamos com Jesus no barco. Porque quando Ele está no barco é diferente. Quando Ele está no ambiente, algo tem que acontecer. Não tem como Jesus estar no meu barco e eu continuar da mesma forma. Não tem como eu ter Jesus na minha vida e continuar da mesma forma, com as mesmas atitudes, com os mesmos atos. Não tem como. Não tem como. Então ali aquela multidão viu Jesus, viu Simão lavando aquelas redes. Talvez ali, eu conjecturando, alguns devem estar até falando lá, pescou, ficou a noite inteira, não pegou nada, não conseguiu nada. Ah lá, agora vai voltar para casa sem sequer um peixe para levar para sua família. Mas quando Jesus entrou no barco, eles viram Jesus entrando no barco. Da mesma forma que eles viram Jesus entrando no barco e saindo no alto mar, acredito eu que eles viram também Simão voltando com um milagre. Acredito eu que eles viram Simão voltando com um barco, nem cabendo de tanto peixe. Então ali com aquele barco transbordando de peixe. E com a presença de Jesus dentro daquele barco. Então ali, irmãos, o que me intrigou também nesse versículo, nesse trecho da mensagem, é o último versículo. O último versículo falou muito comigo, mexeu muito comigo, com a qual a palavra do Senhor vem nos dizer: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Para todos o esforço foi perdido. Ficou a noite inteira. Um pescador necessitava dos peixes e não pegou nada. Voltou para o mesmo lugar, pegou aquela grande quantidade de peixes, com a qual dava para saciar toda a sua família, dava para ele vender, dava para ele ficar uma quantidade de tempo, sem sequer voltar lá no mar, sem sequer olhar para aquele monte de rede devido ao tanto de peixe. Mas só que Jesus não estava ali focado em entregar peixe para o Simão. O foco de Jesus era marcar a vida de Simão. O foco de Jesus é marcar a minha e a sua vida. Sabe para quê? Por que o foco dele é marcar nossas vidas? Para que nós não viemos
nos satisfazer somente com alguns milagrezinhos, não. Que nós venhamos fazer como Simão fez, que a palavra do Senhor vem nos dizer bem clara, que eles voltaram para a areia, para a praia, e eles largaram tudo e seguiram Jesus, porque ele sabia, porque Simão, ele era pescador, e ele ficou a noite inteira e não pegou nada. Aí entra um em seu barco, que é Jesus, que a palavra do Senhor vem nos dizer que era marceneiro, carpinteiro, que não entendia de peixe, mas sabia fazer milagre. Então o que ele decidiu? Para que eu vou querer peixes se eu tenho o dono de tudo ao meu lado? Para que eu vou querer simplesmente esse milagre aqui, para depois eu vou precisar de novo? E tem pessoas que contentam em entrar por aquelas portas. Senhor, necessito de um milagre. Recebe o milagre e a bênção, mas não volta mais. Aí o dia que necessita de novo, volta de novo. Ô pastor, ora por mim, ô missionário, ora por mim. Estou passando por isso e por isso. Mas não quer o peixe, quer o milagre, mas não quer o dono do milagre. E é o que tem acontecido em nosso meio, irmãos. A pessoa prefere segurar o peixe, mas não quer segurar o dono do peixe. Não quer segurar o dono do milagre, o que pode fazer. Toda vez que precisar, ele está ali para realizar o milagre. Tem pessoas que contentam com muito pouco. Se contentam com muito pouco. Então ali Simão largou tudo. Largou rede, largou barco, largou peixes e seguiu Jesus. Porque ele sabia, se ele pôde contemplar aquele milagre ali, ele sabia o que o esperava lá na frente. Era muito maior. Lá na frente, depois ele viu Jesus multiplicar aqueles pães, aqueles peixes para aquela multidão. Então, irmãos, que nós não venhamos nos contentar somente com o milagre, não. Que nós venhamos querer o dono do milagre. Porque Jesus está voltando, irmãos. E os sinais estão aí. Não tão longe, estão perto. Os sinais estão muito perto. Só não enxerga aquele que não quer enxergar. Porque Jesus já está às portas. Todos os cultos aqui é falado, é pregado que o Mestre está voltando para buscar a sua igreja. Então que nós venhamos estar junto com Ele, caminhando com Ele a todo instante, como sempre é falado aqui, não somente aqui na igreja não, é no trabalho, é em casa, na rua, é aonde quer que nós andarmos. E nós não aceitamos Ele simplesmente entrar no nosso barco e depois sair e nós ficar para trás e ver Ele ir embora, não. Nós venhamos convidar Ele a cada dia para caminhar conosco, convidar Ele a cada dia para dentro dos nossos lares, porque Satanás está aí destruindo os casamentos, destruindo relacionamentos, famílias, porque o que ele quer fazer, o que ele sabe fazer de melhor. E ele não desiste, irmãos. Ele não para contra nossas famílias, contra os nossos jovens, os nossos filhos. Que nós venhamos a cada dia reconhecer os nossos erros, as nossas falhas perante ao Senhor. E que venhamos fazer como Simão, receber o milagre, mas também querer ficar junto com quem faz o milagre, querer ter Ele a todo instante em nossas vidas, porque é gratificante. Ele não deixou na Bíblia para nós que seria fácil. No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque Ele venceu, nós também venceremos. Mas para que nós venhamos vencer junto com Ele, nós temos que estar na presença dEle. Mas é estar verdadeiramente. Não é estar somente da boca para fora. Não é estar somente aqui. Hoje eu estou aqui no culto, estou dando glória, estou dando aleluia. Mas quando sai daquela porta para fora ali, só Deus sabe. O que nós somos aqui, irmãos, nós temos que ser lá fora também. E não ter vergonha de falar: eu sou cristão, eu sou crente.
porque Ele não teve vergonha de morrer naquela cruz por causa de mim, por causa de você. E hoje muitas das vezes a gente chega em ambiente, já aconteceu comigo de eu estar perto, de eu saber que a pessoa é evangélica, a pessoa demorar 10 minutos para abrir a boca, para falar que é. Eu não, independente de onde eu estiver, se me perguntar se é cristão, sou. Se é evangélico, eu falei, sou. Eu estava lá no meu trabalho, um dia eu em cima de uma escada trabalhando, o outro rapaz do outro lado descosta, nunca vi o rapaz na vida, e ele ouvindo louvor. Aí ele peguei e virei pro lado dele e falei, você é evangélico? Ele sou. Falei, então a paz do Senhor. Ele desceu da escada, pegou na minha mão, agora onde ele me vê lá no prédio, ele me cumprimenta, a paz do Senhor. A gente não devemos ter vergonha, irmãos, do que nós somos, porque senão naquele grande dia Ele também vai falar conosco, afasta-te de mim porque eu não vos conheço. E aí? Então por que negar que nós somos, esconder que nós somos? Não. Se nós estamos na presença dEle, é para fazer a vontade dEle e não a nossa. Porque se Simão tivesse ali feito a vontade dele, não, já pesquei a noite inteira, eu não vou voltar lá, que eu já saí de lá cansado, frustrado, eu não vou voltar para o alto mar, eu não vou mais. Não, mas ele semeou a semente, ele plantou a semente da obediência e foi, e voltou com o seu milagre. E mesmo ele voltando com o milagre, ele largou o milagre de lado e foi caminhar ao lado do dono do milagre. E é o que ele quer, irmãos, que nós não venhamos na igreja somente por vir. Estou falando para mim também, porque quando nós ministramos a palavra, primeiro ela bate no pregador, para depois falar com a igreja. Então que nós venhamos a cada dia reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e confessar os nossos pecados ao nosso Senhor, porque errar todos nós erramos, falhos todos nós somos. Não é porque nós estamos aqui com gravata de terno que nós somos melhor do que ninguém. Se nós pensarmos assim, nós já estamos pecando. Nós somos todos iguais, independente de cor, de condição financeira. Nós somos todos iguais perante Cristo. Então que nós venhamos permanecer cada dia mais firme na presença dEle. E que o que não foi falado por mim, que o Espírito Santo de Deus completa no coração de cada um, completa na vida de cada um. E que nós podemos ter uma família, uns filhos, uns jovens abençoados como é aqui no nosso ministério. E assim eu agradeço mais uma vez primeiramente a Deus pela oportunidade e agradeço também aos nossos pastores. Amém? E assim eu passo a quem de direito.